Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? A Bíblia fala pra gente, Jesus inclusive disse isso, que ele não se confiava em ninguém porque ele conhecia as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito interessante porque quando a gente se confia em alguém, nós entregamos o controle, muitas vezes, da nossa vida para aquela pessoa. E nós perdemos o foco, a direção da nossa própria vida, porque é conveniente descansar enquanto alguém resolve para mim. Só que quando esse tipo de coisa acontece, a nossa vida fica um tanto quanto preguiçosa, para não dizer vazia, fica irresponsável. Então nós temos que parar de confiar nas pessoas. Nós temos que receber a ajuda, o apoio, mas administrando, estando ainda no controle e administrando a minha vida e o meu tempo. Porque se assim eu não fizer, a pessoa vai tomar decisões que para ela muitas vezes são boas e podem até ser boas para mim, mas nem sempre. E vai chegar um momento que a pessoa vai falhar comigo. Ou ela vai errar e vai errar feio e quem vai pagar sou eu. Ou ela simplesmente não vai estar lá. Entendeu? E eu comentei aqui recentemente que, em cima disso, quero pensar com você, meu pai ele esteve no hospital recentemente e nós tivemos muitos problemas. Sabe com o quê? Equipe médica, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Porque eles literalmente não sabiam fazer o seu serviço. Olha que coisa esquisita. Como assim? Eles trocavam os remédios, trocavam as horas, bagunçavam a prescrição. Então era uma coisa de louco. Há muitos anos atrás, meu pai ele sempre falava assim para mim: olha, meu filho, confira sempre o serviço do profissional que você contratar. E eu dizia assim: pai, como assim? A pessoa é advogada, é médico, como é que eu vou confiar? Eu não tenho nem experiência, nem conhecimento para aquilo. Aí ele falava assim: vai pela lógica, que você vai entender. E eu nunca entendi. Apenas recentemente eu compreendi o que ele quis dizer. Sabe por quê? Porque eu comecei a perceber que as pessoas, a mão de obra brasileira, ela é muito ruim. Ela tende a ser muito ruim. Eu já trabalhei com engenheiros civis que eles não sabiam nem por onde começar. Eles se perderam no próprio trabalho deles. Já trabalhamos com advogados que nós tínhamos que literalmente conferir o serviço deles. Olha só. Conferir para ver se o argumento deles tinha lógica e tinha sentido. E quantas vezes não tinha. Mão de obra que envolve construção civil principalmente são as piores. Eu não compreendo. A construção civil ela tem a condição de ser muitas vezes terrível. São pessoas que não sabem muitas vezes nem o que estão fazendo, fazem de maneira tão mal feita e se consideram profissionais. É muito estranho. A mão de obra brasileira ela é muito ruim. E eu entendi esse tipo de coisa de tal forma que eu comecei a aprender a fazer muitas coisas. Eu comecei a estudar mesmo. Porque eu entendi que eles simplesmente se aproveitam. O brasileiro, no geral, ele se aproveita da ignorância do restante do povo. A mão de obra é ruim, a média. E quando a mão de obra, você encontra mão de obra boa, ela literalmente é cara. Não porque ela mereça ser cara, é porque ele sabe que ele está acima da média. Mas é coisa boba, é mecânica de carro. Um exemplo, é uma construção civil, um dentista. O tanto que eu tenho familiares que sofrem com dentistas ruins. A minha esposa está sofrendo atualmente com um dentista ruim. Ela troca de dentista, você não encontra mais gente boa.
Eu não sei se as universidades, as faculdades brasileiras, elas estão... A preguiça dos alunos, a má qualidade dos alunos que já vêm do segundo grau de maneira tão viciada. Eu tenho colegas professores de faculdade, eu sei o que eu estou falando, amigos, que eles falam que os alunos não estão nem aí, eles não querem aprender, eles querem só passar. Meu amigo disse que o fato de ele cobrar uma qualidade, os alunos reclamavam dele lá na diretoria. Olha o absurdo do nosso pensamento, da equipe que a gente dá, da formação profissional que nós temos dado para o povo, vamos dizer assim. Mas eu quero que você só pense nisso. Não se confie em ninguém. Não se confie, não dê o controle daquele conserto de maneira cega. Aprenda, corra atrás. Infelizmente, a mão de obra brasileira ela tem sido muito ruim, pelo menos aqui em Brasília. Muito ruim. As pessoas são ignorantes, são grosseiras, acham que tem razão e que ainda prestam um serviço, que nos servir, prestar o serviço, a gente pagando é como se fosse uma obrigação, entendeu? Sem contar o atendimento que é terrível. Mas o atendimento eu nem falo, porque é de pessoa para pessoa, é muito subjetivo. Mas a mão de obra, ela tende a ser ruim. Então eu digo para você, não se entregue na mão de um médico de maneira cega. Eu mesmo já fui em um hospital, eu estava com uma dor na barriga, me disseram que era apendicite. Eu saí correndo de lá, isso ó, tem tempo, estou vivinho, não aconteceu nada. Entendeu? Existe uma necessidade das pessoas, de médicos, dentistas, de arrancarem dinheiro, eu não sei porquê. Não são todos, deixando claro. Mas, como exemplo, já falei aqui, dentista, demais. Meu pai foi operar o joelho, acordou, o médico operou o joelho errado. Olha o absurdo. Aí teve que voltar para a cirurgia porque ele tinha que operar o joelho. Entendeu? Então cuidado, principalmente de médicos. Procurem uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião. Não se entreguem. Médicos, dentistas, da saúde, que é uma situação assim que vai te deixar com uma sequela pro resto da vida. Um carro, você tem um problema. Você troca de carro, enfim, agora a sua saúde. Cuidado. Da mesma forma, mental. Não se entregue a qualquer psicólogo. Os psicólogos também estão muito ruins. Eu falo por experiência própria, entendeu? Não se entreguem a psiquiatras que vão te passar um remédio. Olhe uma primeira, uma segunda opinião, tá bom? Não se entrega. Essa foi uma experiência que eu tive com meu pai. É um vídeo que eu queria gravar há muito tempo, só para te alertar. Cuidado. Aprenda, tenha noção. Estude o que você tem. Tenha noção do que o outro vai falar. Porque quando você tem noção, a pessoa já fica com o pé atrás com relação a você. Tá bom? Pensa nisso. O Senhor te abençoe e que a paz seja contigo. Até a próxima.